de Lucas, capítulo 12. Capítulo 12 de Lucas, versículo 35. Capítulo 35, capítulo 12, versículo 35. A partir do 35, vamos ler até o 48. A palavra de Deus diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Curva a sua cabeça. Pai, fale conosco nessa noite. Que o nosso coração nessa noite seja uma terra boa, fértil, onde a semente da tua palavra possa germinar e produzir a 30, 60, 100 por um. Que o Senhor possa cumprir na nossa vida a tua vontade e que o Senhor consiga em nós aquilo que o Senhor nos projetou para ser, e que vivamos os sonhos do teu coração. Que a tua palavra nessa noite nos transforme, mude a nossa mentalidade. Que a tua palavra nessa noite liberte-nos, cure-nos. Que a tua palavra nessa noite alinhe o nosso coração com o teu coração, para a glória do teu nome, e que o Senhor se agrade em usar-nos para o teu louvor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Há poucos dias nós tivemos uma reunião de discipulado com algumas pessoas, e esse texto foi o texto que nós lemos, e eu entendi que eu devia pregar isso para a igreja também. E o que nós vamos ouvir aqui é um pouco daquilo que vimos no discipulado, um pouco de coisas novas que Deus trouxe, mas coisas essenciais, importantes, fundamentais para quem não está aqui na igreja ou não procura a igreja apenas para ocupar uma cadeira vazia, mas pessoas que desejam fazer a vontade de Deus, estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. O tema da mensagem de hoje é o discipulado e o fim do mundo. Amém?
Olha só, quando eu falar de fim de mundo aqui, não pense na extinção da raça e nem pense em 2012, onde, segundo os maias, a Terra vai ser atingida por uma série de catástrofes que vão devastar todo o planeta. Não pense no juízo final, mas pense apenas no fim do mundo, numa perspectiva de quem não terá mais o que fazer na terra no dia que isso acontecer. Eu estou falando do arrebatamento, porque o mundo vai continuar aqui, mas para nós vai ser o fim. E eu quero falar um pouco dessas coisas. Qual é a minha responsabilidade até a volta de Jesus? O que Deus espera de mim? E o que o Senhor irá checar na minha vida no dia que Ele voltar? O que exatamente Ele vai checar? Pense nisso. Nós vamos trabalhar isso. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu percebo nesse texto, que nós acabamos de ler, é que se trata de um texto profético. E ele aponta a certeza da vinda de Jesus. A vinda de Jesus não é um tema para ser analisado, para ser discutido, não é um tema como uma sugestão para o calendário profético, não. A vinda de Jesus é uma coisa certa, Ele virá. Todos os sinais apontam que está próximo à vinda dele, mas além disso, tudo que já aconteceu para trás evidenciam que ele virá. Além do mais, há muitas profecias, umas estão se cumprindo e outras irão se cumprir, que também asseguram que ele vai voltar, mas além de tudo isso, ele próprio diz que vai voltar. E ele diz: eu sou a verdade. E se ele diz que ele é a verdade, eu preciso crer que ele vai voltar. Não há dúvida, nós não vamos trabalhar com a possibilidade da volta dele, ou com a possibilidade de uma dúvida sobre a volta dele. O texto é profético. O texto assegura que ele vai voltar, e ele vai voltar. Partindo desse princípio de que Jesus vai voltar, inicialmente, o que é importante? O que é necessário ser olhado nesse texto e que é essencial para encontrarmos com Jesus? O texto diz aqui inicialmente de 3 coisas. Primeiro ele fala: cingidos estejam os vossos vestidos e acesas as vossas lâmpadas. A palavra cingir está relacionada com alguém que está vestido e com o cinto apertado. A ideia é de alguém que não está relaxado, de alguém que quando você chega em casa, por exemplo, se você usa gravata, você folga a gravata, você relaxa o cinto, você folga os cadastros do sapato e senta assim como alguém que vai descansar. Mas a Bíblia diz que aquele que está esperando a vinda de Jesus e que está seguro de que ele vai voltar, ele não relaxa o cinto, ele está com o cinto apertado. É como se você estivesse fazendo uma viagem de avião e o comandante dissesse: apertem os cintos e só desafivelem os cintos quando eu der a próxima ordem. Então você está com a sua veste cingida, o seu corpo cingido. Essa é uma exigência de quem está esperando a vinda, para quem está esperando a vinda de Jesus. Ele espera que estejamos prontos, vestidos, prontos para encontrar com Jesus, preparados para essa experiência com o cinto apertado. Além disso, ele fala: acesas as vossas lâmpadas. E quando a Bíblia fala de lâmpada, ela sempre está relacionando lâmpada acesa com revelação da palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, lâmpada acesa é a palavra revelada. E quando eu penso em palavra revelada, eu não penso em palavra revelada
num sentido amplo, mas eu penso que a palavra revelada que eu preciso ter para esse tempo de espera da vinda de Jesus é o entendimento de que Ele está às portas. É tudo que eu preciso saber na palavra a respeito da vinda dEle. Porque aqueles que estiverem com a lâmpada acesa, ou aqueles que tiverem revelação da palavra, serão aqueles que irão subir no dia do arrebatamento. Aqueles que não tiverem consciência de que Cristo vai voltar, aqueles que não souberem o que a palavra diz e estiverem distraídos, eles não estarão prontos no encontro com Jesus, porque eles não estarão cingidos e não estarão esperando a vinda dele, porque não há lâmpada acesa, não há revelação, não há compreensão. Para muitas pessoas isso ainda não foi revelado. E muitas pessoas acham engraçado quando um pastor, quando um crente, ou quando alguém faz alguma brincadeira a respeito de que Cristo vai voltar. Mas isso não é engraçado. Isso não é uma brincadeira. Ele vai voltar. E a Bíblia assegura que ele vai pegar muita gente surpresa. Muita gente que não tem a menor noção de que ele vai voltar. Muita gente que está completamente envolvida aqui na terra e desligado do céu, extremamente vinculado com o que é terra e completamente desligado do que é céu nesse dia, vai ficar. E não porque Deus queira que fique, não é vontade de Deus que fique, mas se não houver lâmpada acesa, ninguém estará preparado para esse encontro com Jesus. Então ele diz, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Outra coisa, de acordo com o versículo 36, olha só. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, quer, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. O desejo de Deus é que aqueles que esperam pela vinda do seu Senhor vivam na expectativa da visitação do Senhor a qualquer momento. Só que não existe hora marcada para a vinda dele. Não tem o dia certo, não tem a hora certa. E o texto diz que aquele que espera deve esperá-lo na terceira vigília, na quarta vigília, na segunda vigília, na primeira vigília. Ele tanto pode voltar na primeira vigília da noite quanto na última. E no tempo em que esse texto foi escrito, o tempo era contado por períodos de 3 horas. Então, de 6 às 9, a primeira vigília. De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. De 3 às 6, a quarta vigília. E das 6 às 9 para as 3 às 6 da madrugada, a distância é muito grande. E pode ser que ele venha na primeira, mas pode ser que ele venha na última. E aquele que está esperando desde a primeira vigília pode estar desanimado na última, ou pode estar cansado de esperar na terceira. E por causa disso ele fala, olha, se você está esperando a vinda do Senhor, quer ele venha na primeira, quer ele venha na segunda, quer ele venha na terceira, na quarta, vigília da noite, independente do período do dia que ele venha, entenda, esteja esperando, esteja atento, porque ele virá. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que esse texto aponta a certeza da vinda de Jesus. A segunda coisa que esse texto, que é importante nesse texto, é que é um texto seletivo. E ele é destinado a um grupo de pessoas que a Bíblia aqui chama de fiéis. Olha bem, a partir do versículo 41, Pedro faz uma pergunta para Jesus. E ele pergunta, Senhor, para quem é esta mensagem? O Senhor fala essa parábola para nós ou para todos? Para quem essa mensagem? A quem se destina essa mensagem? E Jesus responde no 42 assim, no 41. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para os outros? Diz o Senhor,
Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus bens, os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pedro pergunta, essa parábola é para nós ou para todos? E Jesus, nesse texto do versículo 42, ele diz, essa parábola é para os fiéis. Só para eles. Não é para mais ninguém. É só para os fiéis. E aí, veja bem, no 43, no versículo 43, o versículo aponta que da parte de Deus existe uma expectativa para o dia do arrebatamento. Eu tenho a expectativa de que ele venha, mas ele tem uma expectativa quando ele vier. E olha só o que o texto diz, no versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, os achar fazendo assim. A expectativa de Deus a respeito do arrebatamento que ele trará sobre nós é que no dia que ele vier, ele encontre fiéis. Mas fiéis em quê? Fiéis em quê? Olha o versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o mordomo fiel, a quem o Senhor confiará os seus conservos? Depois ele fala, bem-aventurado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os achar fazendo assim. Olha bem, para Deus fiel, sabe quem é fiel? É aquele que está dando sustento ao conservo. Para Deus fiel é aquele que pegou alguém para cuidar e está cuidando dele no dia do arrebatamento. Para Deus fiel não é apenas aquele que se manteve de pé até o dia do arrebatamento. Para Deus fiel é aquele que se manteve de pé para cuidar do seu discípulo. É aquele que se consagrou para cuidar dos seus discípulos. É aquele que cresceu na fé para pastorear aqueles que o Senhor confiou. Porque o texto diz que o Senhor confiará conservos ao servo fiel e prudente para ele dar o sustento a seu tempo. Pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não cuido nem de mim, vou cuidar de conservo. Olha, então esse texto não é para você. Para você vai vir daqui a pouco ainda. Porque esse aqui é para o fiel. A Bíblia diz que fiel para Deus é aquele a quem o Senhor confiou conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Esse é o fiel. Então, quando eu estou lendo a palavra para ensinar a palavra, quando eu estou me deslocando para cuidar de alguém, quando eu estou na minha célula, ou a célula que eu lidero, ou a célula do meu líder, ajudando a cuidar de um, cuidar do outro, quando eu estou orando por uma pessoa, clamando a Deus pelo crescimento dessa pessoa, quando eu estou pastoreando aqueles que o Senhor me confiou, a partir da minha família, porque o meu compromisso é com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus discípulos e com aqueles que o Senhor vai nos confiando. A partir do momento que eu estou me preocupando com essas pessoas, eu estou andando em fidelidade. E a Bíblia fala assim, bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Feliz, próspero, bem-sucedido, vitorioso é aquele servo que no dia que o Senhor vier, os encontre trabalhando dessa forma, andando em fidelidade, cumprindo com o seu chamado. Mas esse texto é também um texto extensivo, e ele se aplica ao infiel e também ao ignorante. Olha bem, no versículo 45, ele diz assim, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir,
e passar a espancar os seus criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então esse texto se aplica ao infiel e ao ignorante. Agora vamos ver o ignorante. Aquele servo, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Diga comigo, muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Diga, poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Para Deus, fiel é aquele que está cuidando daqueles a quem ele confiou. Para Deus, infiel é aquele que pensou assim: o meu Senhor tarda em vir. O meu Senhor demora. Tem 2000 anos que ele prometeu. Os pregadores dos séculos passados disseram que ele viria. Os avivalistas de todo o mundo anunciaram que ele viria. Os livros disseram que ele viria. Mas o tempo está passando e ele não veio. Ao contrário de cuidar dos meus conservos, eu vou explorar os meus conservos. Eu vou bater neles. Eu vou tratá-los mal. Eu vou ignorá-los. Eu não vou discipular ninguém. Eu não quero pastorear ninguém. E de repente a Bíblia diz que ele começa a comer, beber e a embriagar-se. Comer, beber e embriagar-se aponta para uma coisa, que é voltar-se para o próprio prazer, para o prazer próprio, para a autossatisfação, para aquilo que tem a ver apenas com você, para aquilo que está relacionado apenas com a sua satisfação pessoal. Uma vez que você sabe que Cristo não vai voltar, uma vez que você perde a esperança da vida de Jesus, você perde o compromisso com o discipulado, o compromisso com o cuidado com as pessoas. E aí, lentamente vamos nos tornando mais egoístas, nos preocupando apenas conosco mesmos, com o nosso prazer, com aquilo que nos dá prazer e satisfação, e vamos deixando para lá aqueles a quem o Senhor nos confiou. A Bíblia fala que virá o Senhor daquele servo, 46, em dia em que não espera, e em hora que não sabe. Por que ele não sabe? Porque a lâmpada não está acesa. Por que ele não sabe? Porque não tem revelação da palavra. Por que ele virá no dia em que ele não espera? Porque ele não está cingido. Porque ele não está envolvido com a obra de Deus. Ele não está esperando. E aí, em dia em que não sabe, em hora que não espera, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, para Deus, quem são os infiéis? São aqueles que se descuidaram dos conservos. São aqueles que se voltaram para si mesmos. São aqueles que disseram: não dá tempo, não tem condição, não conte comigo, não vou me envolver com isso. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu vou cumprir minha obrigação, pelo menos eu recebo alguma coisa de Deus. Mas a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, se uma pessoa foi para receber uma bênção, recebeu a bênção, mas nesse dia, a Bíblia diz que Deus vai chamá-lo de infiel. E a sorte dele será com os infiéis. Acredito que muita gente vai bater no balcão de reclamações do céu, se é que tem. Vai falar: Senhor, eu não tinha tempo. Olha para a minha agenda como era. Deus fala assim: olha, procura no balcão dos infiéis, porque aqui é só para os fiéis. Não há informação para infiel aqui. Não tem ninguém para atender infiel aqui. Procura lá no inferno, porque lá é o lugar dos infiéis. Olha só,
a Bíblia fala que se uma pessoa, aquele servo, versículo 47, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, olha bem, ele conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Essa aqui é a extensão da palavra para o rebelde, para o desobediente. Aquela pessoa que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Ele sabia que devia andar em santidade e não andou. Ele sabia que devia ter uma vida de oração e não teve. Ele sabia que devia crescer espiritualmente para cuidar do que estava mais fraco e não cresceu. Ele sabia que devia aprender mais para poder ensinar aqueles que estão precisando aprender. Ele sabia que devia ter mais de Deus nele para ele passar para o outro. Mas ele não se aprontou. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ele não se aprontou. A Bíblia chama ele de desobediente. E a Bíblia diz que esse aqui será punido com muitos açoites. E aí muita gente fala assim, pastor, então eu não quero conhecer a vontade do meu Senhor, porque pelo menos Deus não vai me punir, porque Ele vai punir de acordo com o conhecimento. Já vi muita gente falando isso. Então, você vai ser o próximo. O texto diz assim, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Quem prefere pouco açoite? Que bom que ninguém quer apanhar aqui. Na verdade, tanto aquele que conheceu e desobedeceu será punido com muitos açoites, quanto aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor e não obedeceu porque não conhecia, será punido com poucos açoites. Os dois serão considerados infiéis e serão lançados no inferno. A Bíblia diz, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quem é você, fiel ou infiel? Porém, esse texto, querido, é também um texto carregado de promessas. E aqui vem a parte boa, porque as promessas, tem promessa para o fiel e tem promessa para o infiel. Até para o infiel tem promessa. A promessa para o infiel, seja ignorante ou seja rebelde, a promessa para o infiel é que haverá muitos açoites para o rebelde e poucos açoites para o ignorante, aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor. Essa é a promessa para o infiel. Se você tem andado em infidelidade, saiba de uma coisa, há uma promessa para você. Se você conhece a vontade de Deus e não está cumprindo, você será punido com muitos açoites. Se você não conhece nada sobre Deus, você será punido com poucos açoites, mas os dois serão condenados. Mas a promessa para o fiel é boa. A Bíblia diz que para o fiel começa com a certeza de que Jesus virá para aqueles que o esperam. Jesus não virá à terra para outro grupo de pessoas. Jesus não virá no arrebatamento por causa de todos. Ele virá por causa dos fiéis. Ele virá para alcançar os fiéis. Ele virá para aquele que está dando o sangue, aquele que está pagando o preço, para aquele que, assim como Jesus deu o corpo dele na cruz, aqui na terra, ele está oferecendo a sua vida dia a dia, como o apóstolo Paulo disse, a cada dia eu morro, a cada dia eu me entrego, reduzo o meu corpo à servidão, para que tendo ganhado alguns, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está se doando no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus virá por esses, por causa desses. E a Bíblia diz que por causa dos fiéis, esses dias seriam abreviados. A vinda dele está próxima. E ele virá para buscar os fiéis. Ele virá para aqueles que o esperam. Ele virá para levar aqueles que o aguardam. A outra promessa, que está no versículo 37, é que, eu quero até ler o texto, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo
que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando servirá. A cena é curiosa, porque a palavra Senhor, que é apresentada aqui, que é Kyrios no grego, aponta para o dono de uma propriedade, para alguém que tem muito poder, e a palavra mordomo aparece como servo ou escravo. Então é como se um grande senhor feudal estivesse vindo para um escravo. Só que Jesus é muito mais do que um senhor feudal. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus fiel, um Deus bom, o Deus que em essência é amor. E a Bíblia diz que Ele virá naquele dia, Ele vai se cingir de servo e vai colocar o fiel à mesa, e a Bíblia diz que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. A Bíblia fala que o dia do arrebatamento vai ser um dia da inversão de papéis, quando o Senhor vai servir o servo, quando o Senhor Todo-Poderoso vai vestir a roupa de mordomo para honrar aquele que foi fiel aqui na terra. Então entenda uma coisa, aquele que está andando em fidelidade, aquele que está pagando o preço para cuidar dos conservos, aquele que está cumprindo a vontade do seu Senhor e pagando o preço para andar em santidade, para viver cheio da graça de Deus e do favor de Deus, aprendendo as Escrituras e obedecendo à vontade de Deus, a Bíblia diz que nesse dia, o próprio Senhor vai se vestir de servo para servi-lo. Olha, se você não tiver recompensa nenhuma na terra, se você passar a vida aqui pagando um preço e não receber reconhecimento de ninguém que deveria te reconhecer, te reconheceu. Mas se você for fiel, a Bíblia diz que naquele dia o próprio Senhor vai te honrar pessoalmente, assentado à sua mesa. Isso vai ser tremendo. A gente vai querer falar com o Senhor, não, Senhor, eu é que tenho que te servir. E Ele vai falar, não, dessa vez eu estou aqui para te servir. Você foi fiel, você cumpriu a minha vontade. Eu estou aqui para te servir. Isso é tremendo. Isso é poderoso. E olha que a gente não está acostumado com isso. O Dr. Rick Warren, que é um autor famoso de livros, escritor de livros e pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele teve um ano aí que só de livros, de um livro que ele lançou, ele vendeu 40 milhões de cópias. Um homem requisitado no mundo inteiro, foi ao Peru ministrar para os missionários, mas a Bíblia diz, o pessoal contou, não a Bíblia diz, o pessoal contou que durante os dias que o pastor Rick Warren esteve lá, os missionários, todas pessoas simples lá da selva peruana, daqueles bairros muito pobres, favelas muito pequenas, muito pobres e muito grandes, ele esteve ali servindo aquelas pessoas. Ele fazia o café, ele fazia a comida, ele dava a palavra, ele limpava os banheiros. Diz que os missionários choravam vendo aquilo, e era um homem comum fazendo isso, embora seja um homem tão conhecido mundialmente. Mas se você vir um homem comum te servindo, já mexe com você. Imagina você ser servido pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que essa será uma das recompensas que teremos no dia do arrebatamento. Eu quero estar sentado à mesa com o Senhor naquele dia. Existe uma outra promessa que está no versículo 44, que diz assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O que eu aprendo nessa promessa é que Ele lhes dará a oportunidade de fazer coisas maiores como recompensa à fidelidade de seus servos aqui na terra. Quando você encontrar com Jesus, depois que Ele te servir à mesa, a Bíblia diz que Ele vai pegar todos os seus bens, e vai confiar
ao fiel na eternidade. Deus está falando assim, olha, eu coloquei um discípulo para você cuidar dele. Cuide dele por mim. Se você cuidar com fidelidade, naquele dia a Bíblia fala que ele vai pegar todos os bens que ele tem e vai te dar, e vai te confiar. Ele fala, você é fiel, eu posso te confiar os meus bens. Vale a pena servir a Deus, queridos. Vale a pena servir a Deus. A vida não se limita apenas a essa vida. Por isso eu te digo nessa noite que o arrebatamento não é uma questão apenas de fazer parte da igreja. É uma questão de fiéis e infiéis. É uma questão de estar com a lâmpada acesa ou apagada. No dia do arrebatamento, que vai ser um dia de acertar, de se apresentar diante de Deus, vai se separar quem foi fiel de quem foi infiel, de quem foi obediente, de quem foi desobediente, de quem fez a vontade do seu Senhor, de quem se recusou em fazer a vontade do seu Senhor. O dia do arrebatamento será um dia de recompensas para quem andou em fidelidade, de honra para quem andou em fidelidade, e um dia de revelação para aqueles que andaram em desobediência e em infidelidade, ou na ignorância. Por isso, esteja preparado para o dia do encontro com Jesus. Quando eu falo de discipulado e o fim do mundo, eu entendo que essas coisas estão extremamente ligadas, são estreitas. E com isso eu te digo, que se você estiver cumprindo a vontade do seu Senhor, de ganhar alguém e cuidar dele, naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor destinará você para a ala dos fiéis. Essa é uma palavra fiel e digna de ser ouvida e obedecida. Eu oro para que você compreenda isso no seu coração e entenda que essa não é a visão da igreja, essa é a visão de Deus para a igreja. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Hoje eu não estou muito pentecostal não, porque eu estou realmente sem voz, mas aqui dentro está ardendo. E eu sei que Deus falou com você nessa noite, querido. Eu sei que Deus está movendo seu coração nessa noite. Eu não sei como você tem andado na sua vida, mas uma coisa é certa. O Senhor diz: os meus olhos correrão pela terra, procurando os fiéis da terra. Deus está procurando fiéis. Ele está procurando fiéis. Ele está à procura de pessoas que andam em fidelidade. Eu não sei como você tem andado. Eu não sei como você tem gastado seu tempo, sua vida. Eu não sei como você tem organizado suas prioridades. Hoje você tem o controle de tudo e pode fazer o que quer. Mas entenda que vai chegar um dia que o Senhor vai separar fiéis de infiéis, ignorantes e rebeldes de fiéis. Vai chegar um dia que Ele vai destinar muitos açoites, poucos açoites. E nesse dia, Ele também irá colocar à mesa os fiéis para os servir. Nesse dia Ele confiará os bens eternos aos fiéis. Nós estamos à procura de tantos bens aqui na terra. Queremos tantas coisas, temos tantas necessidades. Os nossos olhos desejam tanto. Mas entenda uma coisa: os verdadeiros bens serão confiados aos fiéis naquele dia que estivermos assentados à mesa com o Senhor. Nesse dia nós saberemos o que realmente é riqueza. E aqueles que forem infiéis saberão verdadeiramente o que é miséria, quando forem separados para serem considerados infiéis.
Eu não sei como você tem vivido, mas se Deus falou com você nessa noite, eu vou querer orar com você. Mas antes, eu quero saber se nós temos aqui alguma pessoa que está andando, tem ouvido o Evangelho, tem escutado a palavra, que nessa noite Deus falou com você, e você agora quer entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém que quer ser crente em Jesus, não importa